Bem, meu povo brasileiro, good morning, bom dia. Hoje é terça-feira, nós estamos começando a sétima live, a sétima aula da série de aquecimento para o evento que vai acontecer do dia 10 ao dia 14 de outubro, tá chegando. 10 a 14 de outubro. Bom dia, good morning. E esse evento se chama Jornada Família Bilíngue. Nesse evento, que é 100% online, 100% gratuito, você pode se inscrever no link que está na minha bio e eu coloco também o link nos stories todo dia. E você vai descobrir, eu vou te explicar como mães de crianças pequenas, assim como eu, assim como você provavelmente, podem aprender inglês do zero, ir do zero à fluência junto com seus filhos, ou seja, enquanto criam os seus filhos bilíngues. Então, crianças aprendem inglês, mães aprendem inglês, todos os filhos aprendem inglês juntos. E é nesse evento que eu vou te explicar mais em detalhes, vou contar também um pouco da minha história e vou contar pra vocês como é que isso é possível, como é que isso acontece, sendo que acontece na minha casa, acontece com mais um monte de outras pessoas que eu vivo mostrando aqui nos stories pra você. E hoje a gente vai falar de um tema que eu adoro, um tema muito importante, é um ponto-chave para toda essa nossa metodologia, para toda essa nossa estrutura, para tudo isso que o Pequenos Bilíngues leva, para tudo isso em que eu acredito leva, esse caminho. Então é o seguinte, como o seu filho pode ser, ou sua filha, sua criança, quando eu falo seu filho, é sua criança no geral, né? Pode ser um atalho. O que é um atalho? É encurtar caminho. Então, como o seu filho pode encurtar o seu caminho para fluência? Eu vou dar algumas dicas das primeiras palavras que a gente pode falar com ele para começar hoje, agora na sua casa. Eu vou dar também algumas dicas de como funciona o aprendizado, eu vou ensinar como funciona o input e o output, o aprendizado do cérebro humano, para que o cérebro humano foi programado, que aí a gente vai entender como é a melhor forma da gente aprender. É claro que cada pessoa aprende melhor de uma forma, mas é constatado que quando a gente ensina alguém, ensina o filho, ensina um aluno, ensina um colega de classe, um amiguinho, a gente está aprendendo muito mais do que apenas falando, apenas estudando, apenas lendo, apenas observando, porque é assim que o cérebro humano mais aprende, de acordo com estudos científicos, com a pirâmide de William Glasser, e aprende com até 95% mais eficácia. Ou seja, é o potencial de absorção, de aprendizado que a gente retém no nosso cérebro é 95% maior quando a gente ensina do que quando a gente lê, quando a gente observa, quando a gente só olha, quando a gente discute, quando a gente palestra. Então, ensinar alguma coisa para alguém, seja quem for essa pessoa, faz com que o ensinador, o professor, quem ensina, aprenda mais. Por isso que professores estão sempre atualizados, estão sempre em constante evolução, porque quem ensina está sempre aprendendo. É a melhor forma de aprender. Então, eu vou começar, vocês acham que essas aulas, essas lives, essas conversas que eu dou pra vocês são coisas que saem na minha cabeça assim na hora? De jeito nenhum. Tudo é estudado, tudo tem anotação, olha só. É estudado, é pensado, é anotado passo a passo para eu passar uma informação de qualidade e uma informação que conjuga, que converte com os estudos científicos atuais. Então, eu não falo aqui coisa da minha cabeça, não. Tá tudo anotado aqui, se vocês forem pesquisar, tá lá em sites, em artigos científicos, em estudos da área da educação, do bilinguismo infantil e do bilinguismo em geral e da neurociência, tá lá confirmado, certo? Então, olha só, eu notei alguns pontos que são mais importantes pra gente falar aqui. E eu quero ir puxando cada um desses pontos pra gente entender. Porque pra mim, é muito mais fácil entender. Pra mim, as coisas que são óbvias, às vezes não são óbvias pra você. Porque eu estudo isso, eu respiro isso, eu vivo isso na minha prática de profissional como professora e também na minha vida como mãe. Mas para você, às vezes, que nunca estudou educação, que nunca teve filho antes, que é mãe de primeira viagem, que nunca trabalhou, nunca viu inglês antes, às vezes não é óbvio para você. Então eu vou te explicar passo a passo e destrinchar como que o seu filho
A pessoa que você mais ama na vida, ou seus filhos, ou sua filha, ou suas filhas, podem te levar mais rapidamente até a fluência em inglês, do zero à fluência. Então, o primeiro ponto é esse que eu falei pra vocês. Anota aí o motivo pelo qual o seu filho pode ser um caminho que encurta o seu caminho pra fluência. É esse que eu falei. Porque quando você ensina alguma coisa pra alguém, não só você, mas todos os seres humanos, quando o cérebro humano ensina alguma coisa pra alguém, é comprovado, é científico, que aprende muito mais. Então você vai estar ensinando para o seu filho, ao mesmo tempo em que você vai estar aprendendo, então a sua chance de aprender já é maior por causa disso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é uma coisa que eu sempre falo aqui, sempre falo nas minhas aulas, e é muito verdade se você for pensar em todas as áreas da sua vida. Quando você quer chegar de ponto A ao ponto B, esse é o seu objetivo. Você está no zero e quer chegar à fluência. Quando você quer chegar daqui até aqui, se você for sozinho, provavelmente você vai mais rápido, sem dúvida nenhuma. Mas se você for acompanhado, você vai mais longe. Você tem mais resistência, você tem mais motivação, você tem mais gente para te botar para frente, você tem mais com quem desabafar. Então é por isso que eu falo que além de uma comunidade que pensa como você, que quer aprender inglês, que quer criar filhos bilíngues, que quer estar nessa de ser bilíngue, você tem que levar o seu filho a pensar isso também. Então quando você vai acompanhado do seu filho e de uma comunidade de outras mães que pensam igual, você vai mais longe. Então esse é o segundo ponto. Outro ponto que eu quero trazer para você. Quando a gente aprende alguma coisa, qualquer coisa, e aqui eu tô falando de idiomas, vamos falar de inglês, de aprender inglês, mas pode ser francês, espanhol, italiano, pode ser aprender a cozinhar, pode ser aprender física quântica, aprender sobre aviação, pode ser qualquer coisa que você vai aprender. Só tem sentido você aprender se for útil para você. Então, só tem sentido se tiver utilidade. Então, se você tem a utilidade o motivo, o objetivo de ensinar o seu filho, porque às vezes você fala assim, olha, eu mesma nem precisava aprender. Já tô com 40 anos, 45, 50, já tô velha, já tô aposentando mesmo, não quero conseguir outro trabalho, não tem nada que me agrade aprender inglês. Mas se pra você não tem, você pode ter certeza absoluta que para o seu filho, para sua criança que ainda é pequena, tem. Tem diferença, faz diferença no futuro dela, no mercado de trabalho, nas conexões cerebrais, na inteligência, na flexibilidade de pensamento, na empatia e mais um monte de outras coisas que eu posso falar e discursar para você sobre as vantagens do bilinguismo. Então, se para você acha que não é importante, para o seu filho é. E mais, se você não acha que é importante para você, que você tá velha para isso, você está muito enganado, sabe por quê? Porque quando você trabalha o seu cérebro, quando você faz ginástica pro seu cérebro, igual quando você faz palavra cruzada, você faz conta, você trabalha mesmo depois de aposentada, você estuda um outro idioma, quando você estuda inglês, você está fazendo academia, ginástica para o seu cérebro. Isso significa que você está trabalhando o seu cérebro. É como se ele ficasse mais musculoso. E isso é comprovado também, tudo que eu tô falando para vocês é comprovado, que retarda, atrasa em até 6 anos o aparecimento de doenças mentais, doenças neurológicas em você. Alzheimer, as demências no geral. Então isso pode te ajudar a prevenir, melhor que qualquer remédio que existe na farmácia, o aparecimento de doenças, de demências no seu cérebro. Então só por aí já é vantagem. Mesmo se você não quiser aprender para mercado de trabalho. Se não for por aí, se você não se interessar pela sua saúde mental, você pode se interessar pelo seu filho. Então, o que a gente tem que ter em mente tem que ser útil e relevante para a mãe e para o filho. Então, qual é a utilidade? Eu quero ensinar o meu filho, eu quero que meu filho saiba se comunicar em inglês. E para a criança, o que interessa para a criança? Então, é por aí que a gente vai começar. Essa é uma dica de ouro. Por onde eu começo? Eu começo pelo que mais me interessa a minha criança.
pelo que mais interessa a minha família. Então, se eu sou uma pessoa muito religiosa, de oração, o que vai me interessar muito provavelmente é uma oração em inglês, que é a primeira coisa que eu vou aprender. Se meu filho é apaixonado por super-heróis, eu vou aprender vocabulário, como fala os super-heróis em inglês. Como é que fala voar, atirar, chutar, dar soco, rodopiar, passar rasteira. É isso que eu vou aprender. E as cores também. Se meu filho é apaixonado por fazenda, eu vou aprender os animais da fazenda. O som que os animais da fazenda fazem em inglês, que é diferente do de português. Eu vou aprender as cores dos animais da fazenda. O que os animais da fazenda comem. Então é a utilidade baseada no interesse. Então, o que é mais interessante para o meu filho? Então, eu vou aprender esse vocabulário de coisas que meu filho gosta. Se é fazenda, se é arma, se é planeta, se é boneca, se é princesa da Disney. Vou mergulhar nesse vocabulário. É por aí que a gente começa. Porque, mas aí não tem uma organização de base gramatical. Não é por aí que a gente tem que dar mais valor e mais importância. A gramática é importante. Saber o verbo to be, saber conjugações do verbo, saber por que uma coisa, por que outra, o motivo de cada coisa, isso é muito importante e isso eu entrego também no nosso curso, nas nossas aulas. Mas mais importante do que isso é o que é mais útil para mim. Então, começar com vocabulário, mais do que com gramática. A primeira coisa que a gente tem que ver é vocabulário, que é o cerne, o núcleo da comunicação em inglês. Então, se você souber mais ou menos 1000 palavras úteis para você em inglês, você já consegue se comunicar, mesmo não tendo uma gramática correta. Por exemplo, se eu sei a palavra car, que é carro, e a palavra black, que é preto. No inglês, a gente fala o adjetivo primeiro, a gente fala black car. É isso que é o correto. No português é o contrário, a gente fala carro preto. Fala primeiro o substantivo e depois a cor, o adjetivo, a qualidade. Mas se você usar essa construção do Brasil com o vocabulário americano, vocabulário em inglês, você consegue passar a sua mensagem. Então, se você falar car black, eles vão te entender. Você conseguiu passar a mensagem? Conseguiu perfeitamente. Mesmo com a constituição, com a construção gramatical errada. Ou seja, é muito mais importante a gente aprender vocabulário primeiro. Mas qual vocabulário? Por onde a gente deve começar a aprender vocabulário em inglês? Por onde a sua família se interessa mais. Aqui em casa, eu comecei com meu filho com cores, super-heróis, com escavadeira, trator. Meu filho gosta de caminhão, de escavadeira, de empilhadeira, de furadeira, de coisas de construção e de super-heróis. Então é por aí que eu começo. São as primeiras palavras que ele vai aprender. Se ele gosta de bola, bola toda criança gosta, vamos começar por aí. Então pesquisem as palavras úteis e que ele mais gosta, que ele mais usa e você mais usa em inglês. Se você quer muito aprender, vai lavar as mãos. Pesquisa como fala mãos, hands, go wash your hands, vai lavar suas mãos. Ou let's wash your hands, vamos lavar suas mãos. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Ele, o seu filho, a sua criança, é que vai te guiar por onde você vai começar. E aí você vai começar por esse vocabulário aí, que é o vocabulário útil, relevante, que interessa a sua família e você. É por aí que tem que começar. Não é igual na minha casa, não é igual. Por isso que o cursinho de inglês, quando a gente começa no cursinho de inglês, ele faz muito mais rápido para uns do que para outros, porque ele é padrão, né? Um protocolo, é universal, todo mundo vai aprender a mesma coisa. Mas nem sempre eu tô querendo aprender sobre furacões agora. Mas o meu pai, que estava na minha sala de aula no cursinho, ele tinha 50 anos, ele queria aprender sobre furacões e vulcões e terremotos. Eu, que tinha 16 anos, não queria aprender sobre isso, eu não estava usando essas palavras, eu não ia viajar, aqui no Brasil não tem isso. Entendeu a diferença? Então a gente vai começar pelo vocabulário que mais atrai a sua criança, mais interessante para sua criança e para vocês brincarem juntos. De que vocês mais brincam juntos? O que vocês mais fazem juntos? Ah, eu sou mamãe que trabalho o dia inteiro, eu só vejo meu filho na hora de dar banho, eu só dou banho nele. Então começa pelo vocabulário do banho, partes do corpo, sabonete, shampoo, bucha, chuveiro, água quente, água fria. Viu que tudo tem vocabulário? E se você souber mais ou menos 1000 palavras de vocabulário, você já consegue se comunicar, mesmo que a gramática esteja errada.
certo? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se em português, alguém que está aprendendo português, alguém que é mãe, que tem um filho de 3 anos e está aprendendo português. Você acha que a palavra obséquio é uma palavra importante para essa mãe e essa criança aprenderem primeiro? Talvez não. Por quê? É uma palavra pouquíssimo utilizada. Ninguém fala por obséquio, eu gostaria de... Ninguém fala isso. Você defecou ontem à noite? Você acha que defecar é uma palavra que tem que aprender? Fez cocô é muito mais importante aprender. Em vez de por obséquio, por favor, é muito mais importante aprender. Ah, então mande para ela um ósculo e um amplexo. São palavras que existem na língua portuguesa, mas não são utilizadas. Impreterivelmente. Então são palavras que para crianças, nesse contexto que a gente vive, não são utilizadas. Talvez para um advogado é importante saber essa palavra que usa muito. Mas a gente não fala impreterivelmente com as crianças. Deu para entender? Então a gente não vai saber todas as palavras, assim como a gente não sabe em português. A gente não vai saber todas as palavras, todas as pronúncias, todos os significados. A gente vai saber a maioria das palavras úteis para nós no nosso contexto. É por aí que a gente vai começar. Nada de por obséquio, defecou e essas coisas, etc. Vamos começar pelo simples, pelo básico. Então a gente vai começar, mesmo sem entender cada uma das palavras, a primeira coisa, essa é a segunda dica que eu vou dar. A primeira coisa é começar pelo vocabulário útil para você. Vocabulário é o cerne. Outra coisa muito importante é a gente entender a mensagem. A mensagem. Se eu chego para você e falo para uma criança que nunca ouviu inglês, é o primeiro dia na minha sala de aula da imersão em inglês para crianças, presencial. E ela chega na minha sala, eu falo, hello, hello. Você acha que ela entendeu o que eu quis dizer? Muito provavelmente. Porque hello é uma coisa muito confortável pra gente entender. Eu sorri e fiz assim para cumprimentar. Ou então eu falei, how are you today? How are you today? Good or not good? Happy or sad? A criança e o adulto também que está aprendendo do zero, junto com a criança, não precisa saber o que é how, are, o que é you, o que é feeling e o que é today. How are you feeling today? Se eu falei essa frase e ela pegou, ela sacou a entonação, entendeu uma ou duas palavras, entendeu a minha mensagem com a minha mímica, com o meu gesto, com a minha expressão facial, minha expressão corporal, meu tom de voz, isso é o primeiro passo. Então se eu falo, how are you feeling today? Happy or sad? Aí a criança responde. Já respondeu, ou seja, ela captou a mensagem. Mesmo que não entenda palavra por palavra, o primeiro passo para a gente encurtar esse caminho é entender a mensagem, o contexto. Então, se alguém está falando inglês com você e você fala, não, eu estou entendendo sobre o que é o assunto, já é o primeiro passo. Não subestime. Não queira saber tudo sobre tudo, com todas as pronúncias de todos os nativos, de uma vez. Então, você tem que se parabenizar. Tap yourself on your back. Se dê um tapinha nas costas, tap yourself on your back. Kiss your brain, beijo o seu cérebro. Parabenize-se e sua criança também. Porque entender a mensagem geral, mesmo que não entenda todas as palavras separadamente, é um passo ótimo. Saber vocabulário, cada dia aprender um pouco de vocabulário útil para o seu contexto, é outro passo por onde a gente vai começar. E tudo isso a gente precisa da nossa criança. Olha, sem o interesse dela, a gente não sabe por onde começar junto com ela. Entender o contexto básico das coisas, a gente precisa de alguém estar falando com ela, de uma musiquinha pra ela, de colocar uma música. Você pode colocar uma música, sua música favorita, colocar o filme, um desenhozinho em inglês, um vídeo no YouTube, milhões de coisas, aplicativos de criança ou de adulto, de criança quando a criança estiver em casa, de adulto quando não estiver, e tenta entender a mensagem principal. Do que tá falando essa música? Do que tá falando o refrão? Fique de ouvido em pé. Se não conseguiu, tenta de novo. Se não conseguiu, pega a letra e lê em inglês. Se não conseguiu, pega a letra com tradução em inglês. Aí depois você vai
adaptando e conseguindo entender um pouco mais. Mais uma vez, vale desafinar, mas não vale chutar a letra da música. Aprenda as letras das músicas em inglês que você mais escuta, mais gosta, e seu filho também. E outra coisa que é muito importante a gente dizer, com isso tudo que eu falei, o que eu tô querendo dizer é que na hora que a gente vai aprender inglês e vai aprender o idioma, o input vem primeiro do que o output. In é alguma coisa que vem pra dentro. E put é colocar, pôr. Então, o input, o que você vai put pra dentro, o input, vem primeiro e ele é muitíssimo importante. Ou seja, primeiro o bebê que não sabe falar nem português, ele escuta. Ele ouve, ele observa, ele repete. É assim que o cérebro humano aprende. Então, vai escutando sua música favorita, bota inglês na sua rotina, bota inglês na sua vida, tenta, faz errado. Se tá com vergonha de falar, primeiro só começa escutando, ouvindo. O input vem primeiro. Sem o input, a gente não consegue fazer o output, que é botar pra fora. Put, pra fora. Output, que é falar. Então, primeiro a gente ouve. Tempos depois a gente fala. Pensa numa criança. A criança não fica ouvindo desde que ela nasceu? Depois, com 2 anos de idade, que ela vai começar a falar? A gente também. A gente fica um tempo, só que o cérebro adulto é um pouco mais rápido, dependendo do input, ou seja, dependendo da quantidade de estímulo que é colocado. Então, quanto mais estímulo, quanto mais input, quanto mais frequência, quanto mais esforço a gente fizer para esse input, para entender, para ouvir, para repetir, mais facilmente, mais rapidamente o output vai sair, que é o falar, que é o produzir. Então, mais importante do que só ficar repetindo, você escuta lá, por exemplo, watermelon sugar, aí você repete, watermelon sugar, Você nem sabe o que você falou. Você sabe o que você falou? Você sabe que você falou watermelon e sugar. Você sabe o que significa watermelon? Você sabe o que significa sugar? Você sabe nesse contexto dessa música o que significa watermelon e sugar? Se você sabe, é mais importante do que você fazer esse som, watermelon sugar. Eu sei, eu entendo, eu sei o que é watermelon, eu sei o que é sugar, eu sei o que significa, mas eu ainda não sei pronunciar melhor, porque pelo menos o input tá garantido. Então a regra é, garanta o input primeiro. Preocupe-se primeiro em entender, em ouvir, em escutar, em processar, em observar. E depois você vai se preocupar em repetir e em falar. Então essa é outra regra excelente para você encurtar caminho. Então você e seu filho vão escutar musiquinhas juntas. Musiquinha do Super Simple Songs, da Galinha Pintadinha em inglês, que eu já falei aqui essa semana, Lottie Dottie Chicken, que é um desenho brasileiro com personagens brasileiros que foi traduzido para o inglês, ou seja, tem o nosso sotaque, tem a nossa raiz, tem o blip, tem várias outras musiquinhas e vídeos. Tem vídeos de personagens humanos reais e desenhos também. Tem histórias, Chapeuzinho Vermelho, Patinho Feio, Três Porquinhos. Coloca essas historinhas que você já conhece, que você já ouviu desde a sua infância milhões de vezes. Coloque em inglês de 7 minutos, 10 minutos, para sua criança aprender a ouvir, e você também vai ouvir com mais facilidade, porque é uma história que você já conhece. Então procura o Ugly Duckling, que é Patinho Feio, Little Red Riding Hood, que é Chapeuzinho Vermelho. Procura Três Porquinhos, Three Little Pigs, Goldilocks and the Three Bears, que é o Cachinhos de Ouro. Procura esses clássicos infantis. E aí você já conhece, e aí você vai escutar, vai reconhecer algumas coisas, por exemplo, Who's afraid of the big bad wolf? Big bad wolf, big bad wolf. Who's afraid of the big bad wolf? La 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 la. Te lembrou alguma coisa? Por mais que você nunca tenha escutado essa música em inglês, quando eu canto com esse tom, eu falo Who's afraid of the big bad wolf? É o lobo mau. Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau. Olha só, que frase curta, que frase simples, tá? Mas um adulto que não tem filho pequeno não tá interessado em saber como fala lobo mau em inglês.
quem trabalha com criança, quem tem criança em casa, tem que saber como fala lobo mau. Quem nunca falou lobo mau? Então, é um vocabulário, é um universo diferente. E eu diria que é um universo muito mais rico e muito mais útil. Porque um vocabulário, a gente usa um vocabulário de criança para um meio ambiente de medicina. Sempre tem alguma coisa que você vai perguntar, sempre tem alguma coisa que você vai falar, por exemplo, cadê o berço que estava aqui? Mãe, não coloque seu filho no berço, se for uma obstetra, por exemplo. Agora, o vocabulário de medicina para criança a gente não usa. Então, é muito mais útil, é muito mais relevante o vocabulário infantil, porque ele é mais básico. Então eu acho excelente começar pelo vocabulário infantil. São coisas que você vai usar todo dia com todas as crianças, isso até adulto também. Você não perde essa oportunidade de vocabulários. Então você vai colocar lá o input, que significa input é igual estímulo, estímulo, estímulo. Gente falando, nativo falando, música, vídeo, o vizinho que fala inglês, o vizinho que é americano, conviver com grupos poliglotas na sua cidade, fazer uma comunidade no WhatsApp, vir para a comunidade Pequenos Bilíngues no Facebook e no Telegram, trocar ideias e conversar, encontrar pessoalmente, fazer um encontro de crianças e mães virtual. Tem muita ideia legal que muita gente faz com esses inputs. Vai para uma aula de conversação e fica calada. Ah, mas aí não vai adiantar nada. Vai sim, porque o input vem primeiro que o output. Você só fala, você só bota para fora, você só começa a utilizar depois que você se sente segura com alguma coisa de input. Depois que você escutou e tem certeza daquilo, e aí você bota para fora. Então, estímulo é muitíssimo importante. E a gente tem um período, tanto adulto quanto criança, tanto em português quanto em inglês, que a gente chama de período silencioso. Esse período silencioso, ou período do silêncio, né? Isso é científico também, é estudado pelos linguistas, pelas pessoas que estudam bilinguismo infantil, que estudam bilinguismo em geral, neurociências. E esse período do silêncio, período silencioso, parece que a gente não está aprendendo nada, que não está evoluindo. É um período em que a nossa criança, ela escuta inglês o dia inteiro, mas ela só responde em português, ela não fala nada. Tem criança que fica 1 ano assim, tem criança que fica 2 anos assim. Isso é normal, porque é o período do input. É o período em que as crianças estão absorvendo, sendo estimuladas, observando, repetindo mentalmente, fazendo conexões, juntando informações. Então, muita gente costuma desistir nesse período porque acha, muitas mães, eu tô falando o dia inteiro, tô me esforçando, meu filho só responde em português, me pede para falar em português, mas ele está provavelmente nesse período do silêncio. É esse período de 0 a 2 anos que a criança não fala nada em português. Mas ela tá escutando e de repente ela começa a falar. Da mesma forma no inglês, de repente ela vai começar a falar algumas palavrinhas em inglês, ou até frases inteiras, você vai se assustar. Vai falar do dia pra noite, não é. Teve um período do silêncio ali, teve um período de input muito grande. Então não menosprezem esse período do silêncio. Não desistam, não acham que é um negócio que não vai funcionar, tá encurtando seu caminho. Quanto mais sua criança falar e exigir de você e te perguntar e querer falar com você, mais você vai chegar lá mais fácil. Mais você vai chegar lá na fluência junto com seu filho. E outra coisa, os 2 ao mesmo tempo. E se for filho, 2 filhos, é os 3 ao mesmo tempo, você e os 2 filhos. E se o marido quiser entrar nessa, é os 4 ao mesmo tempo. Quantas pessoas morarem na sua casa, conviver com você, que em casa até a babá tá aprendendo um monte de coisa. Eu já postei pra vocês. Então, esse é outro ponto. Foca no input e depois vem o output. Então, a gente vai, por exemplo, as crianças, mais um exemplo desse input. As crianças, quando elas têm 6 meses, 9 meses de idade, aí a criança pega um peixinho de borracha. O que você fala? Você fala, peixe, é o peixinho. Oi, peixinho. Essa é a Luísa, peixinho. Fala oi com peixinho, Luísa. Beleza. Aí, outra vez, outra pessoa chega na casa dela e ela pega o peixinho novamente porque tá ali perto. Aí essa outra pessoa, que é uma tia, uma madrinha, uma vizinha, fala, é o peixinho. Olha o peixinho. Ei, peixinho. Aí depois, uma semana depois, tá brincando com o pai e acha esse bendito desse peixinho lá no banho.
Aí tá tomando banho e o peixinho tá lá. Aí fala, olha, um peixinho. Pega o peixinho, pega o peixinho. Não pode pôr o peixinho na boca. Não. Então, olha só. Ela começa a associar que aquela coisa que soa como peixinho, ou eixinho, ou em alguma coisa parecida, se relaciona àquele objeto. Então, ela já tá aprendendo vocabulário. Ninguém precisou traduzir. Ninguém precisou traduzir porque ela não tinha outro idioma antes. Então é por isso que a gente não precisa traduzir para o português. É assim como ela aprendeu o português, como ela adquiriu essa língua, que ela vai adquirir o inglês também. E você também pode funcionar nesse sentido. Por isso que eu falei na aula de ontem, para quando você tem uma palavra que você não sabe o que é, em vez de digitar no Google Tradutor, no Google Translator, para saber a tradução, digita no Google Images, no Google Imagens, para te dar a imagem daquilo. Duas coisas, evita traduzir e facilita a memorização. Quando você bota o objeto concreto, quando você fala pencil, pencil, earring, one earring, two earrings. Eu não traduzi, mas eu mostrei a figura, o objeto concreto. No Google Images vai te mostrar isso no Google Imagens. Então é muito melhor do que você ir traduzindo. Você vai fazendo essa correlação. Da mesma forma que a criança, quando ela tem 1 ano ou 9 meses, você fala peixinho, a vizinha fala peixinho, a babá fala peixinho, a outra fala peixinho. E muitas vezes ela aprende peixinho antes de peixe. Aí você pergunta, como que chama isso? Ela fala, é sim. Alguma coisa parecida com peixinho. Por quê? Porque a gente fala no diminutivo, né? Principalmente os brasileiros mineiros, a gente fala no diminutivo. Então, a criança aprende o que você mais fala, ou seja, o que ela mais recebe estímulo, o que ela mais ouve, o que ela mais recebe input. Aí, na hora do output, ela vai falar igual. Porque ela correlacionou que peixinho é aquele objeto ali. E todas as vezes que ela vira um objeto daquele, muito parecido, muito semelhante, ela vai dizer peixinho. Olha só, então em vez de falar peixinho, se você falar fish, this is a fish. Look at the fish. We cannot eat the fish. Where's the fish? Can you kiss the fish? E mostrando. Então ela vai falar que ela vai saber que fish é aquele objeto ali. Então, se todas as vezes que ela vira um brinquedo, que ela vira um objeto desde a barriga, você falar essa palavra, que é o vocabulário dela, assim como você faz em português, é a mesma coisa que ela vai aprender, só que em inglês. E aqui em casa eu fiz isso. Como o papai falava português, como na escolinha vai falar português, como na comunidade, na sociedade, os tios, babá, tudo fala português, eu não me preocupei com português, porque eu sabia que alguém ia falar peixinho. Então eu só falava fish. This is the fish. Where's the fish? Ah, mas eu não sei falar a frase inteira como você, que você é professora, Bruna. Então você fala, onde está o fish? Cadê o fish? Não pode comer o fish. Esse fish não é de comer. Esse fish é de brincar. Cadê o fish? Que cor é o fish? Fala a palavra, o vocabulário que você já sabe, enquanto você não sabe falar a palavra inteira. Até você aprender, até você chegar à aula lá do curso que você vai falar a frase inteira. Mas, se você não sabe, mistura. A gente chama isso de code mixing como estratégia. Você percebe que a gente tem que valorizar os passinhos pequenos que a gente dá? Com isso tudo, eu quero dizer para vocês que a gente precisa valorizar os passos de formiguinha. Ninguém aprende inglês do dia para a noite. Ninguém aprende a falar do dia para a noite, nem português. É um processo, é um período de silêncio, é um input, estímulo. E cada um tem um tempo de fazer o seu output, de falar, de colocar para fora. O que eu quero dizer é, valorize, tap yourself on your back, kiss your brain, beija o seu cérebro, te dá um tapinha nas costas. Valorize se você consegue falar peixe mesmo com o resto da frase em português. Antes você falava só peixe. Você já melhorou falando o vocabulário e o resto da frase em português, mas o vocabulário em inglês. Depois você vai aprender a falar where, who, what's your name, what color is it? Com o curso, com a sua busca pelo inglês no YouTube, com seus estudos autodidatas, com sua vida, com a sua viagem, com o seu cursinho de inglês presencial, do jeito que você escolheu estudar, você vai evoluindo, passinho por passinho.
escutando muito. Só de escutar inglês, sendo que antes você não escutava nada, você já evoluiu, que é o input. Só de falar uma palavra de vocabulário no meio da frase, o resto da frase em português, você também já evoluiu. Isso também merece ser entendido, merece ser parabenizado, merece ser agraciado. Só de você entender o contexto, mesmo não tendo entendido palavra por palavra, você merece aplausos. Você também é sinal de evolução. Então, a outra ponto importante que eu anotei aqui, outra dica que eu te dou para encurtar o seu caminho junto com seu filho rumo à fluência, é você valorizar os pequenos passos e você diminuir as expectativas. Não queira que no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês de inglês, o seu filho esteja falando como o meu. O meu contexto é diferente. A minha família é diferente. Os meus inputs são diferentes. E eu gosto muito de falar isso aqui, eu falo sempre que eu tenho oportunidade, que eu tenho alunas que começaram no curso Pequenos Bilíngues há 1 ano. Eu tenho mais de 20 anos de inglês, muito mais de 20 anos de inglês. E o meu filho tem 3 anos e o filho da minha aluna também tem 3 anos. Ele é 1 mês mais velho que o meu filho. E o filho da minha aluna, que nunca viu inglês na vida, que começou há 1 ano, ele fala inglês, ele tem output, ele fala espontaneamente em inglês, muito mais do que o meu filho, que sou professora de inglês, que falo desde a barriga com ele, que trabalho com isso, que ensino a fazer isso. Por quê? Porque eu trabalho o dia inteiro fora de casa. Eu vejo meu filho de manhã, na hora do almoço e antes de dormir. Essa aluna não tem babá, ela trabalha só à noite dando plantão, ela fica o dia inteiro com o filho que não está na escola, ou seja, ele tem quase que 24 horas de input dela falando no ouvido dele. Provavelmente, se eu ficasse com meu filho muito tempo assim também, e se eu falasse, meu marido falasse, a babá falasse, os avós falassem, a escolinha fosse internacional, provavelmente ele falaria muito mais. Por quê? Quanto mais estímulo, mais aprendizado, mais rápido. Isso quer dizer que meu filho não vai falar? De jeito nenhum. Quer dizer que no tempo dele, ele vai falar. Mas ele recebe menos estímulos por questões de tempo, de logística, de contexto familiar, do que esse filho da minha aluna que começou há 1 ano, que nunca tinha visto inglês na vida. Ou seja, não compare o seu filho com o meu filho. Não compare o seu filho com o filho da vizinha. Compare o seu filho hoje com o seu filho quando começou. Compare você hoje com você no primeiro dia de anotação do seu caderno de anotações de inglês, que você tem que ter aí para anotar tudo de inglês, tudo que for relativo a inglês, tudo que eu falar, tudo que você achar que parece comigo, tudo que for achar que tem que fazer pergunta para mim, anota nesse caderno. Então, compare você hoje com você quando começou. Reduza as expectativas. Não queira que o seu filho saia falando tudo em inglês rapidamente. Não queira que o seu filho vire um americano do dia pra noite. Não ache que você vai virar um expert do dia pra noite. Ninguém aprende inglês em 3 meses. Ninguém aprende inglês em 3 meses. Isso é conversa fiada. Não tem jeito. Então, quanto mais estímulo, mais resultado. Quanto mais input, mais rapidamente vem o output. O input, o estímulo que recebe, é muito importante. E quanto mais ansiedade a mãe tiver, menos o filho aprende. Porque fica cobrando, fica punindo, fica castigando. Não, só entendo inglês. Só falo inglês. Só se você falar inglês, fazendo chantagem, fazendo, comparando, fazendo punições, causando atrito, causando um clima tenso. Isso não se deve fazer. Nunca obrigue o seu filho a falar inglês. Você pode perguntar, can you speak English, please? Você pode falar inglês, por favor? Se ele falar não, é isso mesmo. Na hora dele, o output sai. Você tem que ficar ciente de que você está dando o input, que é o mais importante de tudo, que é estímulo. Você, a televisão, a música, a coleguinha que é americana, quanto mais inglês ouvir, sua criança ouvir, não tenha dúvida que uma hora ela vai falar. Não precisa obrigar, não precisa xingar, não precisa castigar, não precisa punir. Então, quanto mais imersão na língua, melhor. Quanto mais você trouxer para sua vida, melhor. Ah, mas eu não sei trazer tudo. Traga o que você sabe. Não tem problema nenhum misturar, está liberado misturar. A nossa cabeça, já expliquei 1000 vezes, não é em várias gavetas, inglês aqui, português aqui, espanhol aqui,
Não é. É um cérebro só, com tudo misturado. Então a linguagem, inglês e português, fica tudo lá misturado. Então tudo, qualquer coisa que aprende de linguagem, de língua, vai aumentar, vai crescer, vai acrescentar no seu cérebro. Então não tem problema nenhum misturar, até você ir aprendendo e você ir evoluindo, certo? E outra coisa que eu anotei aqui, que vocês têm que ficar a par, que a gente tem que saber, é que o cérebro humano, ele é uma máquina, ele foi criado, ele foi construído para reconhecer padrões linguísticos. Isso eu já falei em outra aula também. Então, por exemplo, a criança, rapidamente explicando, quando a criança tá fingindo que tá lendo, por exemplo, ou quando a criança inventa palavras, meu filho tá nessa idade, nessa época de inventar palavras em inglês. Então, quando ele vai inventar palavras em inglês, ele quer falar alguma coisa e ele não sabe, ele fala, mamãe, sabe como é que chama isso? Em inglês, eu vi que é em inglês. Mesmo essa palavra não existindo. Por quê? Porque tem o R, tem muita consoante, pouca vogal. Agora, se falasse, sabe como é que chama isso? Isso chama Lemestormanicirinipeda. Eu vi que é um padrão silábico, mais em português. Quando a gente fala em japonês, a gente não consegue imitar um padrão linguístico, porque o cérebro identifica, pode não reconhecer, não saber o que está falando. Mas o nosso cérebro é uma máquina de reconhecer padrões linguísticos. Dentro da nossa barriga, quando a gente está grávido, principalmente nas últimas 10 semanas, o bebê já consegue reconhecer o padrão da língua portuguesa, de tanto a mãe falar aqui fora. E começa a reconhecer a voz da mãe também. Isso é comprovado cientificamente também com chupetas sugadoras de bebês que têm 1 hora de nascido. E aí muda o tipo de sucção, e são estudos neurocientíficos. Mas é comprovado que o bebê de 1 hora de vida, ele consegue reconhecer um padrão linguístico. Quando a mãe começa a falar inglês, quando a mãe começa a falar português, ele sabe reconhecer, porque muda a forma como ele suga. E tem todo o estudo comprovando, depois quem quiser pesquisar pode pesquisar. Mas isso acontece que desde pequenininha a gente reconhece o padrão. E é o primeiro passo, é outra coisa que a gente tem que se parabenizar. Eu já sei quando é inglês, quando é português. Eu não entendo nada, mas eu já sei quando eu tô ouvindo em inglês, quando eu tô ouvindo em português. O meu filho, quando ele fala, ele tá falando em inglês. Porque ele reconhece que o padrão linguístico é esse, mesmo não sabendo o que é inglês e o que é português. Então o cérebro, ele foi programado para isso. O que a gente precisa é de apenas estímulo, input, estímulo. Porque Deus já deu esse dom, a gente já nasceu desde a barriga da mãe, antes de nascer, faltando 10 semanas para nascer, a gente já tem essa capacidade de identificar padrões linguísticos, ou seja, o nosso cérebro tá lá, é como se fosse uma faísca, né? Como se fosse o gás ligado. O gás já nasce ligado. A gente só precisa acender o fósforo, que aí a coisa acontece. E acender o fósforo é dar estímulo, é falar bastante, é colocar música, colocar vídeo, falar, treinar, praticar, trazer isso para o nosso dia a dia, para nossa imersão. Que aí a coisa acontece. O que aconteceu com o Mowgli, o menino lobo? Ele foi criado sem nunca escutar nenhuma palavra. Então ele tinha o gás, mas ninguém colocou fogo. Então ele aprendeu o padrão linguístico dos lobos, né? E assim acontece. Agora, se tem estímulo, que seja pouco, acontece. Por isso que muita gente que não sabe escrever, mas sabe falar. Por isso que existem analfabetos. Por quê? Porque ninguém nunca ensinou a escrever. Mas para aprender a escrever e a ler, alguém precisa te ensinar. Mas para falar e ouvir, só precisa de input, de estímulo. Por isso que tem gente que nunca foi à escola e fala. Comunica, é fluente em português normalmente. Por quê? Teve estímulo em casa. Por mais que a mãe não tenha colocado na escola, a vizinha, a mãe, a irmã, a rua, a sociedade fala e ela aprendeu a falar. Só precisa de estímulo, não precisa de esforço e nem de formalidade nenhuma. E outra coisa, outro ponto muito importante que a gente tem que anotar aqui, antes de eu falar, para fechar as palavrinhas que a gente pode começar hoje ainda para ensinar os nossos filhos, mudar aí a nossa rota e começar a encurtar nosso caminho para a gente aprender inglês junto com os nossos filhos, é que a língua,
ela é mais facilmente absorvida quando ela é conectada a um contexto. Então, se eu tô falando um contexto de futebol, eu vou... então isso tem a ver com futebol, que essa palavra é muito falada no futebol. Gol, juiz, jogador, é muito falada no futebol. Então, quando eu sei o que é o contexto do futebol, eu entendo mais. Então é mais fácil a gente memorizar, a gente entender, da gente absorver e aprender quando tem um contexto. Se eu falo a palavra obséquio, do nada, não tem contexto. Mas no contexto jurídico, no contexto de advogado, tem. Deu para entender? Então sempre use o contexto que é útil e relevante para você. E agora, para finalizar, porque a gente já tá ficando sem tempo, como que a gente pode começar? Como que a gente pode começar? Meu filho não fala nada de inglês, absolutamente nada, nem eu. Mas eu aposto, inclusive, lá no curso Pequenos Bilíngues tem uma aula todinha disso, um módulo todinho disso, de palavras que você sabe, mas não sabe que você sabe. Então começa por aí, por exemplo, bye bye. Toda vez que você for dar tchau para sua criança, bye bye. Em vez de tchau, fala bye bye. Sem falar bye bye significa tchau, nem precisa. Ou então hello, hi. Olha o tanto de coisa que a gente já sabe. Happy birthday, happy birthday. Uma outra coisa, daddy. Papai é daddy, ou então papá. Daddy. Mommy, daddy. Pessoas da família. Mommy, daddy. Aí chama agora, sempre que você for se referir a mamãe, você fala mommy ou mama. E daddy, ou dad, ou papa. Também as três coisas estão certas. Ou então, quando ele acertar alguma coisa, você fala yeah! Yes, yeah, yeah! Good! Good! Quando ele fizer alguma coisa legal. Good! Você pode falar também quando é uma coisa deliciosa, quando você tá com fome, você fala yummy, 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 yummy. Yummy, Y-U-M-M-Y. Yummy, yummy for my tummy. Yummy, yummy. So yummy. Yummy é uma coisa que é deliciosa. Yum, yum. Também é uma onomatopeia, tipo um barulhinho, né, que a gente faz. Anotei outra aqui. Oh, oh. Quando faz alguma coisa errada, fala oh, oh. Oh, oh. Olha que facinho. São barulhinhos que são em inglês. Outra coisa. Upsi. Caiu alguma coisa no chão. Fala upsi. É igual opa. Upsi. Upsi daisy. Que rima. Upsi daisy. Eles falam muito assim também. Upsi daisy. Ou então só upsi. Oh, oh. Olha só, são coisas que já vão começando a colocar o pezinho lá na piscina do inglês. São coisas fáceis que você já sabe, que você já entende. Só falta você trazer pro input, pro ambiente da sua casa, pro estímulo da sua casa. Machuca, fala ouch. Em vez de falar ai, fala ouch. Olha só, onomatopeias, barulhinhos, poucos, fáceis, você já conhece. Só que começa a usar mais na sua casa. Ouch! Upsi! Oh, oh! Yummy, yummy! Hello! Good! Bye, bye! Olha só. Outra. Quando alguma coisa estoura, ou pipoca estoura, ou balão estoura, ou uma bolha de sabão estoura. Qual que é o barulhinho? Pop! P-O-P! Pop! Pop é estourar. E o barulhinho pop é o barulhinho de estouro. Então, pop, upsi, pop. Olha como poucas letras, poucas palavras, poucos barulhinhos a gente já pode começar. Dodói. E aí eu ensino pra vocês como é que fala dodói. Porque ninguém fala, olha, você teve um ferimento. Ninguém fala pra criança assim, né? Você teve um ferimento, vem que eu vou fazer um curativo. Né? A gente fala, você fez um dodói, não é isso? Bubu. Oh, oh, there's a boo-boo, oh no, a boo-boo. Tá vendo aqui? I have a boo-boo. A boo-boo, boo-boo é dodói. Do you have a boo-boo? Oh, oh, a boo-boo. Ou então quando a criança acabou
acabou de jantar, acabou de guardar os brinquedos, acabou de almoçar, acabou de falar, ela fala done. D-O-N-E. Done. Significa feito, eu terminei, eu acabei. Finished. Done. Então, se terminou de jantar, ela fala done. Se terminou de beber água, bebe, dá o copo e fala done. Então, olha só. Um monte de coisa que eu falei aqui. Se você não tiver anotado, vai ficar gravado no feed. Volta lá pra você anotar. Pra você já começar a trazer pra sua casa. Bubu, hello, goodbye, good morning. I love you. Happy birthday. Quem não sabe falar I love you? Em vez de falar eu te amo, a gente fala isso para nossas crianças o dia inteiro. I love you. Happy birthday. Que mais que eu falei? Yes, no, 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 no. Daddy, mommy, yeah. Pop, ouch. Oopsie daisy, oopsie. Então, olha só. Palavras poucas e pequenas pra gente começar do zero, absoluto zero, hoje ainda na sua casa. Começar agora. E depois eu volto com mais uma. Tem vários vídeos no YouTube, vários vídeos no Instagram, mas com mais uma aula de frases, de palavras um pouco maiores e de coisas que a gente pode começar além dessas. Só vai acompanhando e tudo que você aprender vai colocando. Cores, blue, yellow, green. Formas geométricas, circle. Vai colocando tudo que a gente aprender. Por onde eu começo? Pelo interesse da sua criança e pelo seu interesse. Dúvidas, críticas, sugestões, palpites, deixa aqui abaixo pra mim. Manda no direct, manda no inbox. Eu aproveito para reforçar que do dia 10 ao dia 14 de outubro nós vamos fazer um evento chamado Jornada Fluência em Família. Ele é 100% online, 100% gratuito. Basta você fazer inscrição no meu link da bio ou no link que eu deixo nos stories todo dia. É gratuito também. E lá eu vou te ensinar como mães de crianças pequenas podem sair do zero à fluência junto com seus filhos, enquanto criam seus filhos bilíngues. E sem modificar a rotina do dia a dia, que já é corrido, já é pesado, já é exaustivo, já é cansativo. Então eu espero vocês. Um beijo, conversa comigo, manda sua mensagem and see you tomorrow. Bye bye!